porque nós temos essa prática de todos podem falar. Profetizar não é para dizer o futuro das pessoas, mas é falar Deus e falar por Deus. O Espírito está sempre pronto e espera falar conosco e através de nós. Mas nós nem sempre cooperamos com o Espírito para falar. O Espírito, a palavra, a luz foram os instrumentos que Deus usou para gerar vida. A cada momento, para andar no Espírito e para falar o Senhor no Espírito constantemente. Todos os irmãos precisam conhecer a economia de Deus. Senão acontece o seguinte: desde que eu esteja no lugar que está falando de Deus, e ali eu estou indo, então tá bom. Não tá bom não, irmão. Nós precisamos entender o interesse de Deus. Essa mensagem é uma mensagem maravilhosa. Eu fico assim impressionado com a vida da igreja Restauração, porque nós temos essa prática de todos podem falar. Talvez nem todos falam, mas todos podem falar. Não é por uma obrigação, é melhor trocar uma palavra de obrigação para ser, é bom que todos falem, né? E Deus deseja falar. Eu tenho uns versículos aqui anotados a punho, mas eu não vou ler, só vou ler um versículo aqui que fala: proclama a palavra, fica preparado. Isso me tocou, né? Eu tenho que ficar preparado, principalmente na hora que vem aqui em Sumaré. Fica preparado, quer seja oportuno, quer não. Aleluia. Convence, repreende, exorta em toda longanimidade, né? Mas a questão aqui é que fica preparado. O título dessa mensagem, ela está ali na lousa, né? Fala: Moisés deseja que todo o povo do Senhor seja profeta. Amém. Irmãos, nós temos um Deus que fala. E Deus, Ele fala e quer que nós falemos. Moisés tinha esse desejo, né? Ali surgiu uma situação para ele falar essa palavra, né? Ele teve uma situação em que levou ele dizer essa palavra. Mas nosso Deus, irmãos, é um Deus que fala, né? Deus, por um lado, pode ser um mistério, pode ser desconhecido para muitos, mas para nós Ele tem se revelado. Isso é maravilhoso, né? Ele tem falado a nós e tem sido também, irmãos, se tornado para nós a nossa história. Deus agora é uma história. Ele não é mais desconhecido, Ele não é mais um mistério, mas é uma história. Começando pela sua encarnação, seu viver humano, né, sua crucificação, morte, ressurreição, e hoje Ele se torna o Espírito que dá vida. E essa história é uma história de Deus e nós. Nós e Deus temos uma história. Graças ao Senhor. Não está mais escondido, não está mais oculto. Como lá em Efésios diz que Ele era oculto por meio das gerações, mas para nós agora Ele se revelou. Então já não é mais escondido. E Deus, por Ele falar, irmãos, a sua palavra faz existir as coisas que não existem. Nós vimos a criação no Antigo Testamento, foi a sua restauração, foi pela sua palavra, né? Deus falava e existia. Deus disse: haja luz e houve luz. Haja firmamento e haja firmamento. E todas as coisas foram feitas por meio do falar de Deus. E sem Ele falar, nada do que se fez foi feito. Graças ao Senhor. Nós temos um Deus que fala. E quando Ele fala, irmãos, Ele transmite para dentro de nós o seu próprio ser. Deus fala conosco e transmite luz para nós.
ele transmite entendimento para nós. Não sei se os irmãos têm essa experiência, né? Mas ele, no falar, ele vai se transmitindo para dentro de nós. Isso é muito rico, é maravilhoso. Ele transmite visão para nós entendermos, para nós compreendermos o nosso Deus. Aleluia. O Deus tem os seus atributos divinos, tem suas virtudes divinas, e Ele então vai nos infundindo com seus atributos, com suas virtudes, através do seu falar, né? No segundo dia, vou ler aqui com os irmãos. O algarismo romano fala: nosso Deus é um Deus que fala. Amém. O algarismo Romanos 2 fala, em Números 11, 29, Moisés exclamou: tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Por que que Moisés falou essa palavra, essa profecia, essa palavra? Para frente nós vamos ver que ele falou uma profecia, né? Ele falou isso, irmãos, porque nós sabemos da história. Ali no capítulo 11, o povo estava insatisfeito, pedindo carne, né? E Moisés, então, ia ter comunhão com Deus, e Deus, como é que nós fazemos? Tanta gente, como que vamos matar nossos rebanhos, matar nossas ovelhas, acabar com nossos rebanhos para dar carne para esse povo? E não é só um dia, não é dois, né? Aí Deus falou, vou dar carne para eles comer um mês, 30 dias. E nesse meio tempo, então, lá estava Eldade e Medade profetizando no arraial, né? E lá, então, sai um moço e vem e fala para Moisés. E Josué estava presente, né? Então, Josué falou para Moisés, você proíbe eles de compartilhar, proíbe eles de profetizar, né? E então Moisés falou, tens tu ciúmes por mim? Né? Tens tu ciúmes por mim? Então, mas por isso, aí ele fala, tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, né? E esse desejo Deus tem no coração hoje, que todo o povo dele seja profeta. Senhor Jesus, né? E profetizar, irmãos, tem muitas maneiras. Às vezes profetizar não é simplesmente o orador que está aqui na frente, não é simplesmente um irmão levantar e compartilhar depois do orador, mas tem muitas maneiras. E eu posso ser um profeta começando em casa, começando no carro, vindo para a reunião. Eu não preciso esperar chegar na reunião para mim ser um profeta. Eu posso começar na minha casa, com a minha família, né? E profetizar não é só eu falar, não preciso falar, isso é ser um profeta. É eu louvar o Senhor, é eu dar glórias a Deus, né? É eu falar um hino, a estrofe de um hino. Amém. Então, irmãos, tem muitas maneiras para nós sermos profetas. Amém. E para nós profetizar. Isso nos dá uma facilidade de nós exercitar, né? Porque tudo é um exercício. Se eu quero profetizar, eu preciso começar a profetizar. Se eu não começo a profetizar, eu não vou profetizar. Então tudo é um exercício. Eu posso começar por um aleluia, glória a Deus, um amém para um irmão, o irmão está compartilhando, amém, né? Amém. Estou profetizando. Senhor Jesus, amém. No dia 3, do algarismo Romanos 3, aqui que fala, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Ouvireis. Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. E o versículo 18 também faz a mesma citação. Que profeta é esse que seria suscitado do meio dos seus irmãos? Esse profeta era o Senhor Jesus, o Amém. Cristo vindouro. Amém. E a ele ouvireis. A ele ouvireis.
Então hoje, irmão, nós temos o profeta Cristo. Ele é um profeta, foi um profeta individual, e hoje ele é um profeta coletivo. Nós todos devemos falar da pessoa de Cristo. Ele falou por Deus, ele falou Deus, e ele falou Deus para dentro das pessoas, muitos seguiram, e nós, hoje, coletivamente, somos um em Cristo. Nós não profetizamos individual. Lógico que nós somos, né, indivíduos e falamos individual, mas a nossa meta é o profeta. As pessoas devem ouvir o profeta vindouro, que é Cristo. Quando nós falamos Cristo e falamos em Cristo. E Cristo é o profeta. E todos devem ouvir esse profeta, graças ao Senhor. Mas agora, o profeta, os profetas do Antigo Testamento, que profetizaram no Antigo Testamento, foram substituídos, né? Substituído pelo Espírito. Aleluia. Algarismo Romanos 4 fala: os profetas no Antigo Testamento tipificam o Espírito Santo como óleo da unção no Novo Testamento. 1 João 2,20 fala: e vós tendes a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Versículo 27 fala: e quanto a vós, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidades de que alguém vos ensina, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira. Amém. Como ela vos ensinou, permanecei nele. Amém. Hoje, então, nós temos o Espírito dentro de nós, que é a unção que nos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdade, não é mentira. A própria palavra está dizendo isso. Isso é uma verdade, irmãos. Ela nos ensina a respeito de todas as coisas. Mas agora, então, como que eu vou... Quem é? Eu vou ouvir os profetas ou vou ouvir a unção que está dentro de mim? Uma coisa que me ganhou muito, irmãos, que esse profeta que está dentro de mim hoje, que é o Espírito, a minha unção, ele é o meu profeta pessoal. Eu devo ouvi-lo e devo obedecê-lo. É lógico que eu preciso de todos os irmãos que profetizem e que me edifiquem, que me consolem, né? Todos nós somos profetas, mas eu preciso ouvir o meu profeta pessoal. O irmão dá um exemplo aqui: se eu quero fazer alguma coisa ou quero ir a algum lugar, eu não preciso chegar aqui no Joel, né? Joel, fala uma palavra aí, profetiza uma palavra aí para mim, se eu devo ir, se eu não devo ir, se eu devo fazer tal coisa, se eu não devo fazer tal coisa. Não, irmãos, o Joel deve profetizar para me edificar, me consolar e me encorajar. Mas quem vai me falar é a unção interior. É o profeta pessoal meu. Esse eu devo ouvir também os irmãos, é lógico, todos são profetas do Senhor, mas esse profeta pessoal é que vai me ensinar a respeito de todas as coisas. E vai ter momento que eu não estou junto com os irmãos para pedir um conselho ou alguma coisa. Vai ter momento que eu estou sozinho. E eu preciso de quem? Desse profeta pessoal. Eu estava vindo para... Eu tenho vários exemplos, né? O tempo é curto, mas eu tenho vários exemplos a respeito da unção. Por exemplo, agora mesmo eu estava vindo para a reunião e ontem foi dado o recado lá que não ia ter reunião lá em Nova Odessa hoje de manhã. Então eu estava vindo para cá e tive um sentimento de passar lá no local. Chego lá, o irmão estava lá, pensando que ia ter reunião lá, né? Então, irmão, se eu não obedeço à unção, eu não passaria lá. Esse irmão teria perdido o partir do pão aqui, né? E eu já tive experiência também de não obedecer à unção.
e dar com os burros na água, como diz o ditado aí, né? Senhor Jesus. Então, irmão, nós temos esse profeta pessoal dentro de nós. Isso é rico, isso é maravilhoso, né? Ao qual nós podemos consultar, né? Os irmãos leram, os irmãos sabem, né, do que eu vou falar, mas o irmão Li, o irmão Otmani, ele fala aqui que ele tinha vergonha de que se alguém fosse procurar eles para esse tipo de coisa, para que eles falassem a palavra do que eles deviam ou não deviam fazer, porque eles têm, cada um de nós temos o nosso profeta. É lógico que nós temos que procurar comunhão com os irmãos, né? Mas ele fala que ele se sentia envergonhado, porque essa questão tira a função dos profetas, né? Senhor Jesus, que o Senhor possa ter misericórdia de nós, amém, de mim, que eu possa ter essa visão que Deus está se revelando a nós. Aleluia. O Algarismo Romano 5 fala, o Novo Testamento, que é o dia 5, nos mostra que Deus quer que nós, os salvos e regenerados, profetizemos como profetas. Aqui é nós, irmãos, que é o Novo Testamento. Deus deseja que todos nós profetizemos como profeta. Amém. E que nós busquemos, tem um versículo em Efésios que fala que profetizar é o dom mais excelente, produzido no crescimento de vida, por meio do desfrute de Cristo para a edificação da igreja. Efésios fala para nós procurar com amor, com zelo, o melhor dom. E o melhor dom é o de profetizar. É o dom mais excelente. É o dom mais completo, né? Senhor Jesus. Amém. É o dom que faz abundar a palavra de Deus. Amém. É um dom abundante, é um dom que transborda. Você já pensou, todos profetizam num lugar? Aleluia. Vai transbordar através, amém, desse dom de profetizar. Então é um dom mais completo. É lógico que tem outros dons que não vamos desprezar, né? Mas que procuremos o melhor e mais excelente dom, que é o de profetizar. Amém. Deus deseja, irmãos, o irmão também dá um exemplo aqui, eu vou até citar aqui. Deus deseja que todos nós profetizemos. E ele fala que profetize corretamente ou incorretamente, de qualquer forma, ele vai ficar contente e vai ficar feliz. O que ele não deseja é que nós não profetizemos. Então, não é que não importa, isso aí vem uma questão do crescimento de vida. Às vezes, no começo, eu venho para a igreja, eu falo coisas, né, que não é correto, mas Deus fica contente porque eu estou falando. E eu posso continuar exercitando e posso depois começar a falar corretamente. Amém. É que nem um pai que começa a ouvir o filho. Eu agora, meus filhos já estão todos criados, né, mas eu tenho uma bisnetinha que está sempre comigo. E ela fala ainda errado, ainda não consegue falar. Mas eu fico tão feliz quando ela fala. Por exemplo, ela vai pedir chupeta, né? Ela fala, Pepe, Pepe. E eu estou entendendo o que ela está falando. Muitos podem não entender, mas eu entendo o que ela está falando. Bom, nosso Deus é assim. Aleluia. Eu posso, às vezes, não entender claramente o que um irmão está falando, mas Deus sabe, Deus está entendendo e ele fica contente. Amém. Por isso ele deseja, irmãos, que todos nós profetizemos. Amém. No começo, o irmão Li fala num livro também, que no começo, às vezes, o irmão começa falando abobrinha. Né? Começa falando abobrinha. Mas Deus está entendendo que ele está falando abobrinha. Eu posso não entender, né? Então, irmãos, isso dá para nós um encorajamento, amém, de nós profetizar. Amém. Porque o irmão ou eu posso não entender direito o que o irmão está falando. Mas o nosso Deus que fala, ele está entendendo o que o seu filho está falando, ou o que está no coração dele que ele deseja falar. Amém? Amém? Tem um monte de versículos aqui, irmão, mas eu vou parar por aqui, né, Cílio? E os irmãos podem falar. Douglas?
Os irmãos podem falar. Amém. Senhor Jesus. Quando nós somos supridos, quando nós profetizamos, a igreja ela é edificada, né? Por isso que nós temos que falar do Senhor. E quando o Senhor fala, Ele transmite vida. Ele nos supre, Ele nos ilumina e até podemos brilhar, né? Aí eu ganhei aqui no dia 6, na página 477. Os santos precisam ser aperfeiçoados para desfrutar o Senhor, para ser saturados com a palavra, para orar incessantemente, para ter comunhão com o Senhor a cada momento, para andar no Espírito e para falar o Senhor no Espírito constantemente. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor, porque todos nós podemos profetizar. Profetizar não é para dizer o futuro das pessoas, mas é falar Deus e falar por Deus. E nós temos um Deus que fala. E o Deus que fala habita dentro de nós. E quando Deus fala através de nós, a igreja é edificada. Louvado seja o Senhor. Eu quero aproveitar também a oportunidade para agradecer a igreja em Sumaré, que oraram por mim, que essa semana eu tive problemas de saúde, pressão alta, e os irmãos oraram, e graças à oração da igreja eu estou aqui. Amém. Senhor Jesus, o meu coração é de gratidão, e o meu coração é de louvor. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Tem um ditado que a gente conhece que diz que a boca fala do que o coração está cheio, né? Sim. Então vamos encher o nosso coração da palavra do Senhor. Amém. Essa é a recomendação. Gênesis, capítulo 1, versículo 3, diz assim: E disse Deus, haja luz, e houve luz. A nota 3:1 diz assim: Depois que o Espírito pairou sobre as águas, veio a palavra de Deus trazendo luz. Amém. E na experiência espiritual, a vinda da palavra é o segundo requisito para gerar vida. Amém. A vinda da luz é o terceiro requisito. O Espírito, a palavra, a luz foram os instrumentos que Deus usou para gerar vida, a fim de cumprir seu propósito. O Espírito, a palavra e a luz são todos de vida. Cristo como Espírito é a realidade de Deus. Cristo como palavra é o falar de Deus. E Cristo como luz é o resplendor de Deus. Então o Senhor fala, vem o Espírito, e do Espírito vem a luz. Então se nós não ouvimos o falar de Deus, não tem como ter o Espírito. E se não tem o Espírito, não tem luz. Mas louvado seja o Senhor. Vamos ouvir o Senhor, que o Espírito vem. O Espírito vem e nós falamos. E nós falamos, vem a luz. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém, irmãos. Eu leio um trecho aqui na página 475, no primeiro parágrafo. O Espírito está sempre pronto e espera falar conosco e através de nós. Mas nós nem sempre cooperamos com o Espírito para falar. Sempre que vamos à reunião, devemos tentar falar. Num bom sentido, não importa se falamos adequadamente ou erradamente, se falamos bem ou mal, desde que falemos, Deus ficará contente. Os pais gostam sempre de ouvir os seus filhos falar. Durante muitos anos, o nosso Pai do Céu não nos viu falar muito nas reuniões, e isso deve tê-lo incomodado. Se formos à reunião e falarmos, mesmo incorretamente, ele ficará contente. Falar incorretamente é muito melhor do que não falar. Quando alguém fala, mesmo que fale incorretamente, aprende a ministrar aos outros. Muitas vezes, irmãos, na reunião, eu falo por mim mesmo. Às vezes a gente, como está escrito na palavra, todos podemos profetizar. Mas às vezes a gente vê alguns irmãos que falam melhor do que a gente, né? Se expressam melhor. E isso acaba, de certa forma, intimidando a gente, né? A gente fala assim, poxa, mas o irmão falou tão bem, né? Eu vou falar alguma coisa agora, eu vou estragar tudo o que o irmão falou.
Aí a gente acaba se intimidando. Mas todos podemos profetizar, né? Como foi dito aqui, alguns irmãos podem até não entenderem o que a gente quer expressar, mas o Senhor sabe. E o Senhor quer que nós abramos nossa boca, porque, como diz o hino, calados o inimigo ri. Então nós temos que profetizar, nós temos esse direito, né, adquirido por Deus. Ele, como o nosso profeta pessoal, como o irmão disse, Ele quer que nós abramos nossa boca. Então, que o Senhor possa nos incomodar cada vez mais, que nós possamos nos levantar e abrir a nossa boca, porque vir para a reunião, ficar sentado, ouvindo os irmãos falar, é muito bom, né? É gostoso, mas quando chega a nossa vez de falar, a gente acaba ficando constrangido. Mas nós devemos falar, irmãos, nós temos que perder a vergonha, perder o medo, porque o Senhor, Ele quer nos ouvir falar. Assim como o pai anseia por um filho em fase de crescimento, Ele quer que o filho fale, Ele tem prazer em ouvir o filho falar, o Senhor é assim conosco. Então que o Senhor possa nos despertar, né? Eu mesmo tenho muita dificuldade para falar. Como o irmão falou ali, a gente levanta e fica tremendo. Mas se a gente começar a falar, isso aí aos poucos vai saindo da gente. Porque o Senhor, é Ele que dá o crescimento, né? A gente começa e o Senhor vai crescendo na gente. Então, que o Senhor possa realmente nos incomodar cada vez mais, para que nós abramos nossa boca para calar o inimigo. Amém. Aleluia. Eu queria profetizar, irmão, mas juntamente com todos os irmãos. Vamos junto tocar essa palavra aqui, tá bom? Isso é uma obra dos profetas neotestamentários, é edificar, encorajar e confortar aos outros. Como A meta de profetizar nas reuniões da igreja é a edificação da igreja como o corpo de Cristo. Só um momentinho, irmãos. Como é necessário, como tem necessidade de edificar, no sentido de encorajar e confortar os irmãos. Quando você encoraja um irmão, ele tem vontade de prosseguir. E a meta do profetizar nas reuniões é a edificação da igreja como o corpo de Cristo. Ponto G. Profetizar requer os 3 elementos constituídos do profetizar. 1. Conhecimento da palavra de Deus. O elemento humano do aprendizado. Instantânea do Espírito Santo. O elemento da inspiração. Uma visão do interesse e da economia de Deus, da igreja, o corpo de Cristo, das igrejas locais, do mundo, dos santos individuais e inclusive de nós mesmos. Uma visão por meio do iluminar a luz divina. Irmãos, se nós não temos conhecimento da palavra, nós não temos como profetizar. Nós podemos dar testemunho, entendeu? Mas você não tem como dispensar para os irmãos uma rica palavra que ela possa ser edificada. Tá certo? Então nós precisamos do conhecimento da palavra de Deus. Precisamos também da inspiração do Espírito Santo. Se nós falamos de uma maneira totalmente natural, sem estar tocando o Espírito, ninguém vai ser edificado. Nós precisamos de estar cheios do Espírito, para que tenhamos inspiração na hora de compartilhar. E o 3, uma visão
como tem a necessidade, irmãos, de você ganhar uma visão da economia de Deus, do plano eterno de Deus e como que Deus vai cumprir esse plano. Como nós temos a necessidade? Senão nós enxergamos somente os crentes. Ah, ele creu no Senhor, tudo bem, ele vai agora, quando ele morrer, ele vai ser salvo. Ele pode até ter um problema no caminho, mas ele vai ser salvo. Nós esquecemos do principal. Amém. Deus quer que você seja um com Ele. Amém. Para edificar. É como um empresário que tem um empreendimento. Quando ele vai admitir os seus funcionários, cada um ele admite para trabalhar num setor. E antes dele começar a trabalhar, ele tem um treinamento. Para quê? Para que ele possa dar a melhor produção. Amém. Assim também nós, todos aqui, nós sabemos que um irmão tem mais, outro tem menos capacidade. Isso já é determinado por Deus. O dom que ele deu, mas ele também dá a graça para você levar adiante. Amém. Você cumprir aquela incumbência. Então, todos os irmãos precisam conhecer a economia de Deus. Senão acontece o seguinte: desde que eu esteja no lugar que está falando de Deus, e ali eu estou indo, então tá bom. Não tá bom não, irmão. Nós precisamos entender o interesse de Deus. Amém. Não existe mais de uma igreja. Só tem uma igreja, amém, que é o corpo de Cristo. Amém. Entidades religiosas, cada dia surge uma. Inclusive é um bom negócio agora. É um bom negócio. E o pessoal sabe disso. Tem muitos que abrem exatamente para isso. Ganhar dinheiro. Esse é o principal. Então, irmãos, nós precisamos ter um entendimento profundo no aspecto de nós estarmos cientes daquilo. Nós precisamos conhecer o desejo do coração de Deus. Edificar o seu corpo. E ele precisa de você, irmãos. É exatamente de você. Amém. Hoje, nessa manhã, eu agradeço o Senhor por poder estar aqui. Amém. Sabe, irmãos, eu acho que, não sei como que seria se eu estivesse em outro lugar. Aqui tem um ponto aqui que é só uma linha que está escrito aqui na página 476, ela fala assim: também temos de viver uma vida vencedora todos os dias. Irmãos, nós precisamos ter uma vida vencedora todos os dias. Se eu for por base em mim mesmo, eu vou ser derrotado todos os dias. Mas eu creio que o Senhor já começou uma boa obra. O Senhor já começou uma boa obra em nós e Ele vai completar. Tá certo? Ele vai completá-la. Por quê, irmãos? Porque o Senhor já colocou o Espírito dEle dentro de nós. Hoje nós temos o Senhor dentro de nós e esse Espírito está trabalhando em nós. E a palavra que o Senhor tem falado conosco, desde a semana passada eu compartilhei no Local 2 e a palavra me tocou muito, que não tem como, irmãos, nós termos unidade se tiver alguma coisa atrapalhando. O Senhor tem que limpar toda a nossa vida, de todas picuinhas, de tudo que nós pensamos e de tudo que nós sabemos. Amém. E todas as coisas que nós já sabemos atrapalha nós servirmos ao Senhor. Sim. Em realidade. Você pode servir, mas não em realidade. Sim. Senhor Jesus. Amém. E ontem eu me impressionou muito sobre a questão de eu quero servir o Senhor, eu preciso profetizar, eu preciso falar pelo Senhor, mas na verdade não é porque eu quero, mas é porque eu preciso. Nós precisamos profetizar, nós precisamos falar, nós precisamos estar cheio do Senhor para falar, e cheio da palavra do Senhor. E que me impressionou muito ontem que o irmão falou é que a palavra precisamos. E quando nós precisamos, ela muda. Precisamos muda a conotação. Eu tenho um netinho que
tudo que ele vem pedir, ele fala assim: vovó, eu preciso de água. Ele fala: eu preciso de água. Então, se ele precisa de água, então vai ter que dar água para ele. Vovó, eu estou precisando de comida. Eu preciso de comida. Ele fala que eu preciso de comida. Ele não fala assim, eu quero. Ele fala, eu preciso. E tem um jeitinho também que eu preciso de chocolate. Estou precisando de chocolate. Eu estou precisando de pirulito também. Sabe? Então, irmãos, nós precisamos falar do Senhor. Falar pelo Senhor. E creio que, irmão, quando fala assim, se nós precisamos falar pelo Senhor, o Senhor não vai negar, irmãos. Ele não vai negar o Espírito dele em nós. O Senhor é misericordioso. Ele não vai negar o Espírito dele em nós. Aleluia. Jesus é o Senhor. E tem um versículo do capítulo 21 de Apocalipse que fala assim: o vencedor, a primeira parte fala assim, herdará todas essas coisas. Todas as coisas que vêm, nós herdaremos todas essas coisas. O que é herdar todas as coisas, irmão? Não vai pensar em dinheiro, não, irmão. É herdar o próprio Senhor. Herdar o Espírito do Senhor. Aleluia. Amém, irmãos. Amém. Realmente o nosso homem natural, ele não quer se expor, ele não quer passar pela cruz, né? Mas eu preciso. Aqui na página 467, fala assim: temos um Deus que fala, e esse Deus que fala deseja ter um povo que fala. Deus deseja falar e o seu Espírito espera que falemos. Aí vamos lá para 1 Coríntios 14, 32. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Amém. Aqui na nota de rodapé fala: isso quer dizer que os profetas não estão sob o controle do seu espírito, mas o seu espírito é que está sob a sua direção. Assim, podem determinar quando profetizar e quando parar de fazê-lo, para manter a boa ordem da reunião da igreja. O seu espírito não é o mestre, mas é o meio pelo qual funcionam. Eles devem aprender a exercitá-lo e usá-lo à vontade. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia, porque a palavra de ontem, o irmão frisou várias vezes que a única maneira de permanecermos aqui na terra para falar Deus às pessoas, nós precisamos obedecer à unção e permanecer nele. E quanto a vós, a unção que dele recebeste, permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, permanecei nele. Permanecer nele é permanecer no Filho e no Pai. Esse permanecer é o Senhor morar em nós. E também permanecer na comunhão da vida divina e andar na luz divina. Ou seja, permanecer na luz divina, devemos praticar, permanecer segundo o ensinamento da unção, toda inclusiva, para que nossa comunhão com Deus seja mantida. Aleluia. Na página 475, o último parágrafo diz assim: para profetizar no sentido de falar por alguém e proclamar, é preciso muito crescimento de vida. Para isso, temos de conhecer Deus e experimentar Cristo. Se não tivermos o conhecimento adequado de Deus e a experiência de Cristo, não teremos nada para dizer por Ele e não poderemos declará-lo ao falar. O Senhor tenha misericórdia de nós. Sempre que um profeta fala por Deus, declara Deus ao falar, ou fala predizendo,
tem de falar pelo Espírito de Deus. Se falarmos por Deus ou tentarmos declarar Deus, quando falamos sem o Espírito da vida, nosso falar será um falar humano comum e não será um profetizar. Aleluia pelo Espírito que dá vida. Aleluia pela unção. Nós temos o profeta dentro de nós e ele deseja falar. A questão é permanecer nele o tempo todo, irmãos, porque ele fala 24 horas por dia. Ele fala conosco e ele nos mostra quando algo não é aprazível a ele. Tudo o que nós falamos, tudo que nós fazemos. O Senhor, com a unção em nós, ele nos ensina, mostrando o que agradou e o que não agradou. Eu vejo assim que o Espírito, nós temos a consciência. E a consciência, ela é como um semáforo. Ora, ela está verde, aleluia. Né? Quando eu estou em comunhão com Deus, ela está verde. Quando eu saio da presença do Senhor, ela amarela e já fica vermelha. Então, eu não posso falar nada de mim. Profetizar Deus é falar a palavra. Por isso que o Salmo 119:11 é a minha oração desde a minha infância. Que o Salmo diz: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, Senhor. Então, quando eu era criança, eu perguntava para minha avó: o que eu fiz que eu pequei que eu tenho que pedir perdão? Então ela falou: quando você ficar da minha idade, você vai entender e vai saber. Hoje eu entendi nessa mensagem que eu preciso realmente permanecer no Senhor, buscar Cristo, que Ele seja o nosso tudo, o nosso guiar, o nosso falar. Porque quando sou eu que falo, a igreja não é edificada. Verdade. Então, se Cristo fala, se o Senhor em mim, o Espírito que dá vida, é proclamado, Ele se anuncia e Ele fala, então a igreja é edificada. Que assim seja conosco, que com temor e tremor prossigamos, irmãos, falando Deus uns para os outros, mantendo comunhão com Deus, comunhão com os santos. Comunhão é falar Deus uns para os outros. Aleluia. Eu só queria dizer uma pequena palavra a respeito da palavra profeta. E há um entendimento confuso a respeito dessa palavra profeta. A palavra profeta, ela tem, é verdade, ela tem duas conotações. Tem a conotação de profecia, sim, tem, e era principalmente usada no Antigo Testamento. E a principal conotação dela é o que todos os irmãos até agora compartilharam: o profeta é aquele que profere a palavra de Deus, profere o próprio Deus. Né? Essa é a conotação correta. Não se assuste. O nosso maior erro é desconhecermos a palavra de Deus. E quando eu digo desconhecer a palavra, é não ter a luz referente a essa palavra. Porque você pode conhecer a letra, mas você não é iluminado. E pela misericórdia dele, nós estamos num lugar bastante apropriado. E a palavra que é nos dita vem com luz. Né? E não recebemos apenas palavra no aspecto doutrinal, mas nós temos luz com relação a isso. E o que é comum nos chamados profetas, entre aspas, hoje, há uma grande confusão. Se usa a expressão como no Antigo Testamento: assim fala o Senhor, entendeu? E começa a falar uma dita profecia, ou uma dita palavra. Me perdoe, esse irmão está no mínimo 2000 anos para trás, entendeu? Ele está no Antigo Testamento, porque hoje o falar de Deus é no princípio da encarnação. Sabe o que é o princípio da encarnação?
É que o Verbo se fez carne. Uma vez ele se fez carne no Senhor, e quando você creu, ele se fez carne em você. Esse é o princípio da encarnação. E se você não o vive, não tem como realidade, não o desfruta, você pode emitir opiniões, você pode, óbvio, falar algumas experiências, mas o teu profetizar não está no princípio da encarnação. O princípio da encarnação, basta ver Jesus Cristo. Ele não falava as suas próprias palavras, e sim as que o Pai lhe dizia. Esse é o princípio da encarnação. Você quer entender o princípio da encarnação? Desfrute o Senhor, viva-o, e depois você compartilha. Aleluia. Aí o teu profetizar é genuíno. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. O Senhor é um Deus que fala. Tem falado, sim, no nosso interior. Tem usado os seus profetas, genuínos profetas, que falam Deus. Fala a tua economia, fala o teu querer, fala os teus interesses. Aleluia, Senhor. Lembramos esses irmãos que vão viajar. Guarda-os do teu inimigo, leva-os em paz e traga-os em paz, no desfrute da tua pessoa. Jesus é o nosso Senhor.